Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um episódio do Desfazendo Nós, um podcast do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em parceria com o Grupo de Estudos de Gênero, Violência e Sexualidades da URGS. Meu nome é Luciane Toss e hoje a gente vai falar sobre menopausa e mercado de trabalho. Mas por que falar de menopausa e mercado de trabalho num podcast de gênero? Tem tudo a ver. Ou seja, os grandes marcadores que discriminam mulheres no mercado de trabalho vão se intensificar neste período, chamado período, depois a gente vai saber se a gente pode chamar de período, porque normalmente os dados que quantificam as mulheres dessa fase, falam em atravessar a menopausa. Depois a gente vai esclarecer um pouco isso. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, até 2030, 1,2 bilhões de mulheres vão estar atravessando a menopausa. No Brasil, esse número é de 30 milhões. Mas por que a menopausa afeta marcadores importantes de gênero e mercado de trabalho? Porque a gente vai estar falando de reprodução, a gente vai estar falando da intensificação de sintomas hormonais que, classicamente, ao longo da história, são usados como estereótipos de inferiorização da mulher nas profissões no mercado de trabalho, a questão da sensibilidade, a questão do humor, né? E além da questão da velhice, né? A gente vive numa sociedade onde a velhice é negada, onde a gente não pode envelhecer, onde a velhice é sempre um dado negativo, existe uma questão pejorativa em relação a quem fica velho, não tem mais, é imprestável, atrapalha, assim, a gente tem uma relação muito complicada com a velhice. E aí as mulheres que estão no mercado de trabalho entram nessa fase e começam a ter uma série de impactos. Os novos episódios da 3ª temporada trazem convidadas. E aí, para falar sobre isso, sobre menopausa e mercado de trabalho, está aqui conosco hoje a Márcia Celister, que é uma educadora física, mãe, yoga, né? Faz yoga, é uma especialista em gestão de pessoas, é palestrante, é campeã mundial de remo aos 50 anos, né, para provar que a idade não é um limitador, é fundadora do Instituto Menopausa Sem Vergonha, é facilitadora de grupos de mulheres com mais de 50 anos e ela vai nos dizer de alguns projetos que ela desenvolve em relação a isso. E eu vou de antemão já passar a palavra para a Márcia perguntando: Márcia, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite do Desfazendo Nós. Como é que são os sintomas? Por que a gente fala em atravessar a menopausa? E como isso pode impactar a vida profissional das mulheres? Tudo bem? Tudo bom, Luciane. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra também. E falar sobre esse tema, para mim, é tudo, né? Eu sou apaixonada por isso. Quero voltar um pouquinho e te dizer por que o Menopausa Sem Vergonha. O Menopausa Sem Vergonha foi criado em 2020, em plena pandemia, quando surgiu para mim esse tema, né, a menopausa, porque eu não sentia nada, não tinha nada, e eu estava com 55 anos na época. E um dia me perguntaram: tu ainda menstrua? Eu com 55 anos, né, e a pessoa se impressionou. Assim, eu disse sim, não era para menstruar, eu menstruo todo mês. Sim. E não, tu não tá na menopausa ainda? Foi aí que me acendeu uma luz, eu preciso saber mais sobre isso. E fui atrás de informações e não achei. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa online mesmo, pandemia, né, WhatsApp, Instagram, e consegui quase 200 respostas, um questionário bem intuitivo, assim, onde eu constatei que realmente o que mais falta é informação. As mulheres não sabem nada sobre esse período, né, que tudo que tu falaste, a importância de tudo que tu falaste em relação ao que acontece com a mulher, né, que foi só um en passant ainda, mas tu vê, as mulheres não sabem o que está acontecendo. Então aí, o que acontece? Aí tu me pergunta os sintomas. Se eu falar no fogacho, porque tu fala menopausa, todo mundo dá calorão. Então eu mexo, né? A menopausa podia mudar de nome, podia ser calorão. Isso antes, né? Porque agora, ainda bem que as coisas estão mudando e a gente está falando mais sobre esse assunto. Então o calorão é sim, é um dos mais de 100 sintomas relativos ao climatério e à menopausa. 100 sintomas. Mais de 100 listados. Então, tu imagina, às vezes, quando tu ouve uma mulher, eu não sinto nada, eu tive menopausa, eu não senti nada, eu sempre olho para elas e dou uma risadinha, assim, né? Porque tem muito sintoma que tu nem imagina que é.
que é o que a gente estava conversando antes, né? Tu vai no médico ali pelos 40 e poucos anos e eles te diagnosticam com várias coisas, TDAH, né? Com depressão, ansiedade. Só fazendo um parênteses, eu dizia para a Márcia, antes de nós começarmos aqui, que quando eu comecei a apresentar sintomas como insônia, irritabilidade, problema de memória, esse foi o primeiro sintoma marcante para mim, foi perda total de memória. Eu estava escrevendo uma tese de doutorado e eu não conseguia render nas minhas escritas, e aí eu contava aqui para a Márcia que eu fui a um neurologista e eu passei 2 anos sendo tratada com medicamento para TDAH. Até que eu fui a um médico que me disse, olha, eu acho que tu não tens TDAH, acho que tu tens sintomas de menopausa. Isso é comum, né? É muito normal, não é? Né? É muito comum isso acontecer. Esse diagnóstico, esse não diagnóstico. E é isso que a gente precisa batalhar por informação. Então, tu já falou em insônia, névoas mentais, que a gente chama, né, que são os esquecimentos, irritabilidade, então às vezes tu tem vontade de, né, morder a pessoa que está do teu lado. Esses dias foi muito engraçado, estava conversando com uma amiga e ela disse assim, eu adorava cuidar do meu jardim, agora eu queria destruir todo o jardim. Eu adorava cuidar dos meus cachorros, eu tinha raiva do latido dos cachorros. Então, e são coisas reais, né? São coisas reais que acontecem. Aí nós temos a insônia, né? Alterações no sono profundas. A mulher ou ela não consegue dormir, vai dormir e não consegue. Ou então ela dorme, dorme, que é uma maravilha, 13h30 da manhã, pá, desperta como se fosse de manhã. E aí isso reduz, né, a qualidade de vida, porque o sono é tudo. Dores articulares, dores pelo corpo. Então, de repente, tu começa a sentir dores pelo corpo e tu não entende. O rendimento diminui, tu tem muito mais fadiga e cansaço. Mesmo assim, fazendo as mesmas tarefas, as mesmas coisas, tu cansa muito mais. Então, tu tá sempre com sono, sempre cansada. Coisas mais importantes, o ressecamento vaginal, né? A síndrome geniturinária da menopausa, que a gente chama, que é o ressecamento vaginal, pode surgir fissuras na vagina, aí vem a atrofia vaginal, a queda da libido, por óbvio, porque existe ali uma coisa fisiológica, física. Da dor também, da relação sexual. Exato, então vai te dizer como é que tu vai querer fazer alguma coisa que te causa dor e desconforto. Né? Então isso é um outro problema que a gente vai ver mais tarde, que pode afetar inclusive a violência doméstica. Né? E tudo isso, a cognição, né? Além dessas névoas mentais, tu fica mais lenta para fazer o teu trabalho. E tudo isso, o que acontece? A mulher começa a não se identificar mais. Ela se olha, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Essa não sou eu. Né? Essa não sou eu, o que está acontecendo? Né? A maioria das mulheres diz, eu me vejo do avesso. Eu não me reconheço mais. E o mais que eu fico muito sensibilizada com isso é porque elas não sabem o porquê. E é tão, né? É uma coisa que precisa ser dita, precisa ser falada. Porque tu sabendo que vai acontecer essas coisas, tu não vai cair num médico que vai te dar por 3 anos uma medicação para TDAH. Então eu sempre digo, eu acho que essa questão dos sintomas são inúmeros, né? Tem formigamentos pela pele, assim eu tive um pouco, né? Mas tive. Eu corria e eu sentia um formigamento assim na canela. E eu achava que era o cordão do tênis. Sim. E eu batia nos tênis e não era o cordão do tênis. Depois que eu fui me dar conta, é um dos sintomas. Ressecamento geral nos olhos, na boca, nos ouvidos, na pele. Então, se nós for listar aqui os sintomas, então eu citei os principais, assim, né, os que mais causam incômodo nas mulheres, a ansiedade, a depressão, né, essa questão da dor muscular, da dor nas articulações, a insônia, o desejo sexual. Acho que esses são os que a gente vai falar que mais. No mundo do trabalho, tu tá aqui falando do mundo do trabalho, tem também um sintoma que eu li, eu não tive particularmente, mas
que é a necessidade de ir ao banheiro mais vezes, né? A mulher, ela tem mais vontade. E a gente tem um problema sério no trabalho, que são algumas categorias onde as mulheres têm o horário de ir ao banheiro regulado. Exatamente. Então, assim, normalmente a gente presta atenção nisso quando a mulher está gestando, que ela precisa ir ao banheiro mais vezes. Mas quando a mulher está na menopausa, ela também precisa ir no banheiro mais vezes. Isso faz parte, Luciane, da síndrome geniturinária que eu falei. Né? Então, é uma síndrome que afeta várias coisas. Uma delas é a questão do xixi. Então, tem aquela vontade de fazer xixi toda hora. Né? Que é uma coisa que... Por quê? Porque ela não consegue mais. A gente tem uma musculatura aqui que é o assoalho pélvico, que a gente chama. Então, para vocês entenderem, assim, a gente tem o diafragma, que eu chamo de o céu do nosso abdômen, e o assoalho pélvico, que são esses músculos aqui embaixo na pelve. Esses músculos, eles estão ali para segurar a nossa bexiga, o nosso útero, o reto. Então, é uma rede de músculos que precisa estar forte e que a gente precisa ter noção de fortalecer e relaxar. E o que acontece? Às vezes, essa musculatura está frouxa ou está deficitária, e tu tem toda hora aquela sensação, porque a tua bexiga desce um pouco, então tu tem toda hora a sensação de que eu tô com vontade de fazer xixi, tô com vontade de fazer xixi. Mas aí não é, na real, sai aquele pouquinho. Ou então, o xixi quando tu tosse, ou quando tu espirra, ou quando tu dá uma risada. Aí todo mundo pensa, foi porque eu ri e tava com a bexiga cheia. Não, isso não é normal. Isso é a síndrome geniturinária, que pode acontecer em qualquer idade, esse escape de xixi. Inclusive, dando uma parte, as mulheres que praticam esportes de alto impacto, elas precisam cuidar do assoalho pélvico. Mulheres que correm, que fazem todo exercício de impacto, tu precisa dar uma olhada crossfit, como que tá crossfit, exatamente. A névoa mental também é o meu pior sintoma. Agora o beach tênis, não? Isso, que exige, né? Todo esporte que tu tá ali no impacto, tu precisa cuidar disso com 30. Começar a cuidar disso com 30. Né? Não é? Claro, tudo tem solução. E essa é uma síndrome que ela afeta mais de 50% das mulheres. Então não adianta tu ter vergonha de falar, porque a maioria tem vergonha de falar. Tu falou da questão do trabalho. Então tu imagina uma mulher que tem escape de xixi. E ela não usa um absorvente, que não deveria usar, porque isso é outra coisa que eu acho assim, lançaram no mercado o absorvente para escape de xixi. Gente, não vamos normalizar uma coisa que não é normal. Vamos tratar, vamos dar tratamento, vamos dizer para essa mulher que tem tratamento. Aí a mulher não usa e ela escapa. Imagina, ela tem o cheiro, né? Porque a pessoa fica com o cheiro. Isso é constrangedor. Então, tu imagina assim, num ambiente de trabalho, uma mulher tem que passar por isso. Né? Porque, ou como tu diz, tem horário para ir no banheiro, ou não tem nenhum banheiro perto, próximo do lugar, do espaço onde ela trabalha. Tem várias implicações, né? Por isso que a gente resolveu conversar sobre isso, porque existem impactos objetivos no trabalho da mulher. Objetivos mesmo. Mesmo quando ela faz trabalhos intelectuais, quando ela faz trabalhos mais de produção, né? Enfim, trabalha o que a gente chama do piso da fábrica e tal. Porque essa questão, por exemplo, da insônia, eu vou falar um pouco por experiência própria, eu até, lá em determinado momento, eu me dei conta que eu estava tentando escrever uma tese de doutorado na menopausa. E isso faz muita diferença, porque assim, dorme 3, 4 horas por noite, né? Tu tens que fazer uma opção de risco, que é fazer o tratamento hormonal, que é sempre uma opção de risco para as mulheres, porque o tratamento hormonal permanente, ele pode gerar impactos, né? Mas, enfim, o que eu acho que é importante, que quando eu comecei a me debruçar sobre a questão da menopausa e o trabalho, primeiro, não são só as mulheres que não têm informação. Quem administra, quem faz a gestão das corporações e mesmo as entidades sindicais que deveriam se preocupar com a questão da melhoria das condições, e o Estado, através de políticas públicas, também não observam isso, né? Então, a gente tem um momento onde a gente reconhece que a mulher é responsável pelo cuidado, ela tem dupla e tripla jornada, que tem questões de coparticipação, de encargos familiares, a parentalidade, enfim,
toda essa discussão. E aí a questão da menopausa vai sendo relegada. E aí, o que acontece no mercado de trabalho? Essas mulheres que estão com 40, 45 anos, elas começam a apresentar queda de produtividade, né? Exatamente. Mais cansaço, elas não conseguem dar conta. Aí mistura um pouco esses sintomas com sintomas que as mulheres já carregam, como depressão, ansiedade, insônia, distúrbios alimentares. A Organização Mundial da Saúde também fez uma pesquisa onde ela detectou que 45% das mulheres já sofrem ou já sofreram depressão, insônia, e isso tem muita relação com o cotidiano e com a realidade das mulheres. Eu sempre costumo, quando falo sobre gênero para a empresa e tal, eu começo a minha fala com todas as notícias sobre violência contra a mulher dos jornais do dia. Porque todos os dias a sociedade naturalizou que a mulher passa violência, importunação sexual no ônibus, que ela ganha menos do que os homens, que ela é responsável pelo cuidado dos filhos, né? A sociedade normalizou que a cada 1 hora um percentual absurdo de meninas é estuprada, que a gente tem feminicídios. Então, a sociedade vai normalizando isso como cotidiano, só que isso impacta para a mulher, quando ela sai de casa, fortemente. Então, aliado a esses sintomas de depressão, ansiedade, distúrbios alimentares, insônia, na tua opinião, assim, quais são os mecanismos que hoje a gente tem? É possível afastar uma mulher, por exemplo, do trabalho por sintomas de menopausa? Quer dizer, tem alguma regulação para isso? Ou o que seria interessante, negociações coletivas, inserir essas questões nas pautas de reivindicação? Como é que o Estado... E outra questão, Márcia, como tu é educadora física, a gente está sempre falando do autocuidado, de que a gente tem que se cuidar, mas isso é uma demanda que uma parte pequena de mulheres pode fazer. Quer dizer, como é que eu digo para uma empregada doméstica, por exemplo, que acorda às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para ir trabalhar, que ela tem que fazer 1 hora de academia por dia, entende? Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pode tentar trabalhar isso e trabalhar os impactos da menopausa no mercado de trabalho das mulheres? Vou dar uma parte, fim da escala 6x1. Fim da escala 6x1, né? Perfeito, isso seria ótimo. Isso seria ótimo, sobraria um tempo para a mulher se cuidar. Eu acho que é um ponto que as mulheres têm que se dar conta de como essa luta é importante. Né? A gente precisa vencer essa luta da escala 6x1. Né? Por nós e por todos, né? Mas principalmente por nós. Eu sempre digo, a mulher tem que pensar mais nela. Chega de cuidar de todo mundo, vai pensar em ti, sabe? Vai pensar em ti de verdade, isso não é egoísmo. Isso é saúde física, mental, né, emocional, porque senão tu não consegue nem cuidar dos outros, né, se tu não cuida de ti. Eu quero voltar um pouquinho, Luciane, sobre o que é a menopausa, né? Porque a gente fala tudo menopausa. E na verdade a menopausa é a última menstruação, só, nada além. Fala um pouquinho sobre a perimenopausa. Pois é isso que eu vou tentar explicar. Então, a menopausa é que nem a menarca. A menarca é a primeira menstruação, é o nome dado à primeira menstruação. A menopausa é o nome dado à última menstruação. Então, é um dia da vida que só vai ser determinado se tu ficar 12 meses sem nenhum sangramento. Então, por exemplo, eu menstruei hoje, dia 2 de setembro de 2025. Se até dia 2 de setembro de 2026 eu não tiver nenhum sangramento, a minha menopausa foi hoje. Certo? Tá. Então, isso é menopausa. O resto, tudo isso que começa lá aos 40 anos, a gente chama, agora está mudando um pouco a nomenclatura, mas eu vou falar aqui o geral, o que já está todo mundo falando, que é o climatério, que se divide em 4 fases. A pré-menopausa, a perimenopausa, hoje em dia estão até tirando a pré, mas é a pré, a peri, a menopausa em si e a pós-menopausa. A pré-menopausa e a perimenopausa, esse período todo já estão chamando de transição menopausal, que é transição para a menopausa. Então, o que acontece? A partir dos 40 anos, a mulher vai entrar nesse período, onde ela vai começar essa queda hormonal mais acentuada, que vai causar toda essa confusão. Qual é o problema? Problema no sentido da mulher se dar conta. É um período de oscilação. Então, como a gente estava falando antes, diagnóstico de climatério é físico, é clínico, não é através de exames. Então, não adianta tu fazer exame
e o médico te dizer, tá tudo bem, teus exames estão ótimos, tu nem tá na menopausa. Tipo, eu posso estar com os hormônios ok, mas eu já apresentar sintomas. Exatamente. Tá, e é isso que acontece. Porque nós somos cíclicas, né? Então Sim. a gente cicla o mês inteiro. É uma anamnese que investiga o quê, Márcia? O médico, eu acho assim, o primeiro ponto que eu digo para as mulheres, façam um diário. Lembra quando a gente era guria, que a gente tinha um diário para dizer que o gurizinho aquele olhou pra gente, que não sei o que a festinha. Agora é o diário da menopausa mesmo. Então faz um diário e anota tudo. Quando que tu ciclou, porque tem mulheres que nem sabem quando menstruaram. Uma vez eu não notava a minha menstruação, porque eu tinha uma menstruação bem regular. Só que vai chegar nesse período, a menstruação vai ficar irregular. E tu não vai te dar conta. Porque tu tá na roda viva. Então vai ter um mês que tu vai menstruar 2 vezes no mês. Vai ter um mês que vai falhar e vai vir só no outro. Se tu não tiver isso anotado, tu não vai te dar conta. A não ser que tu seja uma mulher com muita autoobservação, que eu acho que é o principal remédio, e autoconhecimento. Então anota como que tu te sente. Esse mês eu estava mais irritada, esse mês eu perdi o sono, esse mês eu tive mais névoas mentais, esse mês eu tive dor articular. Então vai anotando essas coisas, o teu comportamento. Quando tu for para o médico, tu vai chegar lá e aí vai conversar, e aí ele vai te dizer que tu tá com TDAH. Aí tu vai... Nós estamos brincando. Assim. Aí tu vai jogar o diário na mesa da médica e vai dizer para ela, olha aqui, olha o meu comportamento. Eu estou com sintomas de climatério. E eu quero tratamento para isso. Entende? Então é muito mais nosso, porque os médicos, apesar de já ter bem mais médicos preparados para lidar com a mulher, ainda são poucos. Né? Porque... E muitos inacessíveis, né? Isso. Que não estão atendendo no SUS, que só atendem em particular. Não, tu imagina, né? Isso é uma outra batalha minha, né? Que é essa questão do SUS, das políticas públicas, desse atendimento para a maioria das mulheres. Né? Então, assim, se tu tiver essa informação, tu vai chegar no médico, porque geralmente as mulheres, principalmente as mulheres com menos acesso à informação, o médico é quase Deus, né? Então, o que o médico disser, tu vai aceitar. Só que se tu tiver essa informação de maneira confiável e segura, tu vai te sentir mais segura e confiante para chegar e dizer, olha, eu preciso ajuda, eu tô no climatério, olha o que está acontecendo comigo, olha tudo que eu tô sentindo, alguma coisa não tá certa, né? Alguma coisa está acontecendo. E é simplesmente dizer para ela, tu estás começando o teu climatério, os hormônios começam a bagunçar, o estrogênio e a progesterona são super importantes, são hormônios que o estrogênio ele atinge todos os órgãos, todos. Uma vez você achava que era só os ovários, mas não. Então ele é responsável por várias funções. Então, claro, essa queda no estrogênio, ela vai ter algum efeito. E aí a mulher vai entender, então é isso, então tem um porquê, primeira coisa. Agora, o que eu faço para me ajudar a passar por isso? Né? E no mercado de trabalho, eu acho que é bem importante as empresas. Eu batalho por isso, eu queria criar o selo Meno-Friendly, sabe? Para as empresas. Sim. Para as empresas terem essa sensibilidade de cuidar das mulheres. A partir dos 40 anos, antes até, né? Porque eu acho que quanto mais cedo souber, é melhor. Ter bate-papos, rodas de conversa, momentos na empresa, eu sei que isso é um pouco utópico, né? Mas momentos em que, se a escala 6x1 vier, pode até incluir ali, né, um horáriozinho, uma horinha ali, faz um bate-papo, conversa com as mulheres, escuta, né? Escuta elas. O que tu tá sentindo? Como é que estão as coisas? Eu faço um monólogo, né? Um monólogo onde eu falo desde a menarca, a gravidez, a menopausa e o climatério. O climatério é a menopausa. Então eu passo pelos ciclos. E tudo a partir de uma autobiografia de depoimentos de mulheres. Tudo coisas reais que a gente vê ali. E é muito legal, é muito impactante e tem toda uma parte teórica também de informação sobre os ciclos. E então, quantas vezes no final do monólogo, da palestra, as mulheres vêm para mim, por exemplo, e dizem, Márcia, eu não sabia dessa questão do ressegamento vaginal. Eu estou sofrendo muito com isso e eu não sabia e eu não conseguia conversar com meu marido. Agora eu vou chegar em casa hoje e vou contar para ele o que está acontecendo comigo.
Então, tu imagina que maravilha. Sim. Sabes que tu tá falando, eu fico pensando, na verdade, assim, tem uma série de coisas que vão impactar a vida da mulher, tipo, tu falaste antes, né, que o ressecamento vaginal pode vir a ser um problema que gere violência doméstica e familiar, porque a mulher, claro, ela sente dor, então ela não quer, ela não tá tratando aquilo, ela não tá lubrificando, ela não sabe que ela tem que fazer isso. E aí tem uma questão que eu acho bem importante, assim, teve um Instituto Cactus, que fez uma pesquisa chamada Esgotadas, trabalhando o que a Organização Mundial da Saúde chama de transtornos mentais comuns. Então, assim, ansiedade, depressão, insônia, distúrbios alimentares são tratados como distúrbios mentais comuns. E a incidência disso nas mulheres é bastante impactante, assim, a grande parte das mulheres sofrem desses males. Quando elas vão consultar como existe um estereótipo de que a mulher é mais cansada, de que a mulher é mais irritada, ou de que a mulher é mais triste, ou de que a mulher chora mais, os profissionais da medicina, as pessoas que trabalham com isso, acabam não diagnosticando ansiedade, depressão e tal. Acabam dizendo, não, tu dá uma dormida, isso é porque tu não tá dormindo, isso é porque tu tá muito cansado. Ou seja, como a menopausa não é uma CID, né? Ela é uma CID, essa é a questão. Assim, como é que fica assim? Porque para mim afastar uma mulher por sintomas, eu tenho que ter isso no código, né? De acho que é bem doenças e tal. Eu tenho como, num caso mais, que isso esteja efetivamente prejudicando a mulher, que ela precise de um tempo para começar um tratamento e tal, eu tenho como afastá-la do trabalho por sintomas de menopausa? Eu não sou da área jurídica, né? Mas quando tu estava falando tudo isso, eu pensei que a gente tem que falar sobre isso. É uma CID. É uma CID. É uma CID, são os transtornos do climatério da menopausa. N95, tá? Deixa eu até ver aqui que eu... Então, nós temos uma CID, transtornos do climatério e da menopausa. Isso para a questão do mercado de trabalho é bem importante. Isso, o ano 2023, a gente fez uma sessão da Cosman no município, aqui em Porto Alegre, e aí sobre climatério e menopausa, inédito, assim, né? E aí tinha uma pessoa da OAB, e ela não sabia que era uma CID. E aí, quando eu falei que era uma CID, depois a gente conversou, a gente trocou, ela disse, nossa, isso muda muita coisa. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, só que isso não é falado. Porque tu imagina afastar uma mulher uma semana porque ela está com sintomas do climatério. Isso na Inglaterra, no Reino Unido, já existe. Na Espanha também. Na Espanha já também. Existe, já é possível. Então, só que para nós, agora, né, 2023, o Senado entrou com um projeto de lei, né, de atenção à mulher no climatério e na menopausa, que ainda não foi aprovada, está em tramitação. Nós conseguimos aqui no Rio Grande do Sul, este ano, a gente entrou também com um projeto de lei para fazer essa atenção à mulher no climatério, na menopausa, mulheres e pessoas com útero, né, no climatério e na menopausa. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. O ano passado, em 2023, eu entrei na prefeitura e consegui vários passinhos, assim, entre eles, uma coisa bem importante, a gente conseguiu colocar no calendário oficial da cidade a Semana Municipal do Climatério e da Menopausa, que a gente realizou o ano passado, um evento pioneiro no Brasil e no mundo. Esses dias eu fiz uma pesquisa no ChatGPT. Eu disse, tem alguma cidade no mundo que tenha Semana Municipal do Climatério e da Menopausa? Aí ele botou meu nome, olha, ChatGPT, eu fiquei bem orgulhosa. E aí ele falou no Brasil que algumas cidades já têm encaminhado o projeto. E aí eu perguntei, mas e no mundo? Não, no mundo não tem. Então, quer dizer, foi um avanço, a semana foi incrível, foi maravilhosa. Dia 18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa. Então, a semana é feita em outubro. E, então, assim, por que o mercado de trabalho nega isso? Por que as mulheres de 40 anos negam? Né? Porque existe isso também, né, Luciane? Se as mulheres de 40, 41, 42, 45, 46, 47 não querem falar dentro da empresa, se elas têm vergonha disso, quando que a empresa vai falar? Vai partir do chefe da empresa, do dono da empresa? Não. As mulheres é que têm que se mobilizar
né? Então, não quer dizer que climatério, menopausa não são coisa de velha, gente. Não são, foi-se o tempo, né? Sim, até porque a expectativa de vida aumentou muito. A gente está vivendo 30 anos a mais que as nossas bisavós. 30 anos, é a idade da minha filha. É uma vida inteira pela frente. Como que a gente quer viver isso? Com qualidade, com autonomia, consciente, né? Com autocuidado. Então, eu acho que todas as questões passam pela informação. Informação é a base de tudo. Só que a gente precisa fazer com que essa informação seja séria, né? Eficaz, porque hoje o que a gente vê falando mais, né? A gente vê falando na internet, a gente viu até no Fantástico, né? Que eu assisti o primeiro, depois não quis assistir o segundo, porque, né, ali se fala, inclusive tinha a Lina Mosconi, que é o Cérebro e a Menopausa, é um livro bem interessante para todo mundo ler, né? A questão cerebral, né? Quanto o cérebro que coordena tudo isso também. Só que ali a gente viu a fala para um público específico, né? Que a gente sabe. Tu falou da reposição hormonal. A reposição hormonal é um tratamento seguro hoje, feito de forma correta, por profissionais habilitados. Então, todo esse medo, esse receio que as mulheres tinham da reposição hormonal foi por causa de uma pesquisa que teve nos Estados Unidos, nos anos 2000, que foi toda mal feita, né? Então, só uma pincelada. Eles fizeram com mulheres pós-menopausa que tinham problemas cardíacos, por exemplo. Então, quer dizer, pegou um público totalmente fora, né, do que deveriam ter pego, para ver se a reposição funcionava ou não. Aí deu problema de câncer de mama, um monte de coisa que hoje isso tá eliminado, dentro de fazer uma consulta, ver se tu podes fazer, né? Porque tem contraindicações, se tu podes e se tu queres, porque tem prós e contras, como toda medicação, né? Você vai tomar uma aspirina e tu vai olhar a bula, né? Porque eu acho que é isso também, né? As pessoas pensam, mas tu vai tomar uma aspirina e vai olhar a bula, vai ter lá efeitos colaterais possíveis. Então, tudo é isso. E aí a questão que nós estávamos falando, mercado de trabalho, mulheres, SUS. O que tem no SUS hoje? Nada. Nada, né? Nada. Aí eu te digo, só vou te interromper uma outra informação que é muito interessante. A gente tem, eu falei da questão da libido, né, do desejo sexual, tem uma síndrome do desejo sexual hipoativo, que acomete as mulheres no climatério, na menopausa, que aí é uma coisa para além de falta de libido, tá? É uma síndrome. Então, seria a mesma coisa do que... É a mesma coisa, não. Vou fazer uma analogia, mas me perdoem, assim, vamos descontar. Quando o homem tem disfunção erétil, tá? Então, o homem tem disfunção erétil, ele está com problema na vida sexual dele. A mulher está com síndrome do desejo hipoativo, ela está com problema na vida sexual dela. Homens têm, pelo SUS, Viagra, para resolver esse probleminha sexual do desejo do homem. Mulheres não tem nada pelo SUS. Nosso desejo é menos importante do que o deles. A gente não precisa tratar o nosso desejo, porque o nosso desejo não importa. Agora, o deles precisa tratamento pelo SUS, porque o homem tem que estar lá. Né? Então, é tanta coisa que eu te disse, né? O nosso tempo é curto. Eu, obviamente, vou agradecer a presença da Márcia. E só para encerrar, o que eu acho que é importante, assim, quando a gente pensa em políticas e iniciativas, estratégias mais inclusivas, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a mulher demanda uma série de políticas públicas específicas. Não, Luciana, mas aí mais uma questão para envolver a mulher no mercado de trabalho. Bom, mas a gente quer as mulheres no mercado de trabalho. Essa é a questão. Então, se a gente quer as mulheres no mercado de trabalho, a gente tem que pensar em um mercado de trabalho que acolha as demandas dessas mulheres e não reforce os estigmas, né? Então, as mulheres não falam sobre isso, primeiro porque o mercado exige que as mulheres se comportem como homens, né? Então, as mulheres que ocupam cargos e tal, se elas não tiverem um comportamento de uma abstração da sua subjetividade, elas não conseguem avançar no mercado, né? E tem
tem a questão do estigma do envelhecimento, né? O Brasil é o segundo país no mundo, salvo os Estados Unidos, com o maior número de cirurgias plásticas e de reorganização estética do corpo. Nós temos uma indústria de suplementos alimentares trilionária. Então, nós somos bombardeadas por informações de tu tens que tomar isso, a tua pele não tá bem. Enfim, as mulheres têm receio de falar sobre isso e porque isso no mercado de trabalho vai estigmatizar. Tá ficando velha, né? Não tá mais produzindo. Enfim, por isso que eu acho que é importante política pública, SUS, mas é importante também que o movimento sindical comece a discutir isso para categorias mais organizadas. Por exemplo, categorias de bancárias, categorias de metalúrgicas, professoras, enfermeiras, né? Empregadas domésticas, enfim, todas as profissões organizadas têm que começar a pautar isso para que isso não vire mais um elemento de discriminação, de segregação horizontal ou vertical das mulheres no local de trabalho. Tá bom, gente? Esse foi nosso podcast. Todas as informações vão estar na descrição do podcast. Vocês podem assistir pelo YouTube, pelo Spotify. Márcia, tu quer deixar os teus endereços nas redes sociais para as pessoas poderem... A Márcia tem um perfil bem interessante com informações sobre esse assunto. É o Menopausa Sem Vergonha, é o meu Instagram, ali tá tudo. Tem mais de 50 lives ali no meu Instagram com profissionais da área da saúde, falando sobre climatério e menopausa. E agora, outubro, quero só adiantar, né? A gente vai ter a Semana Municipal, então me acompanhem no Instagram que vocês vão saber de tudo. E início de outubro, primeiro final de semana, vai ter uma mini temporada do monólogo, Menopausa Sem Vergonha. E é fundamental que todo mundo assista e levem os homens, porque os homens precisam ouvir tudo isso. Eu acho que isso é fundamental também. Não adianta a mulher ficar sabendo de tudo e o companheiro não saber, porque é importante esse diálogo, né? Essa troca. Quantos, depois de assistir o monólogo, diziam, Márcia, eu não sabia que a minha mulher ia passar por tudo isso. Então, acho que era isso. Muito obrigada de novo, Luciane, adorei nossa conversa. Gente, ficamos por aqui. Até o próximo.